Boa noite a todos. É com grande alegria que novamente nos reunimos para vibrarmos com plenitude. E gostaríamos de lembrar a você que nos assiste e nos acompanha que é muito importante o seu like. Coloque aqui embaixo para que a gente saiba o que você está achando do nosso trabalho. Também muito importante é o seu comentário, a sua opinião e mesmo as suas perguntas, para que a gente possa atender às suas expectativas. E gostaríamos então de iniciar pedindo a permissão do alto para lermos o capítulo 30 do livro Pão Nosso, intitulado Convenções. E disse-lhes Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Essas palavras estão no Evangelho de Marcos, capítulo 2. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo, em virtude da ausência de um selo minúsculo, pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mister. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os desígnios divinos, pretendendo-nos as preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere. Dando continuidade, então, vamos ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos focar, então, no capítulo 1, 10, 11, 17 e 19 deste capítulo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E nesse capítulo, os espíritos amigos nos indicam e nos orientam que há vários níveis de mundos, de inferiores a mundos felizes. Nos mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo aperfeiçoando-se. E no vosso, como eles dizem, no nosso planeta Terra, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Nos mundos regeneradores, eles servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso,
e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que vós sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar a Ele, cumprindo-lhe as leis. O progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer, e nada sofre o aniquilamento. E no último parágrafo deste capítulo, temos a mensagem de Santo Agostinho que diz assim: segundo a lei de progresso, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que em que hoje se acha, e se alçará, sob esse duplo aspecto, a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. E gostaríamos, em referência a isso, de fazer menção a um vídeo muito importante, muito valioso, especialmente na época em que vivemos, que vem do Espírito Ismael, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Estamos colocando o link aqui para você agora, convidando a todos a visitarem e a se aprofundarem nesse conhecimento. É de muita valia, justamente neste momento em que estamos vivendo, para entendermos um pouquinho melhor essa nossa realidade. Chegamos ao momento das nossas vibrações da noite, convidando a todos a fecharmos os nossos olhos, nos acomodarmos confortavelmente e respirarmos profundamente, imaginando uma fonte de água cristalina jorrando sobre um riacho de águas frescas, a natureza nos envolvendo, pois essa nascente de água cristalina são as bênçãos de Jesus, e pedindo a permissão a Ele para que sejamos o canal condutor dessa água cristalina, vamos então oferecer as nossas vibrações mais puras a todos aqueles que mais necessitam, os que estão necessitados de uma palavra amiga, de um conforto, que se sentem sozinhos, abandonados, que possam ser inspirados por palavras de luz, por um olhar amigo, uma mão carinhosa que se estende no socorro a esses corações. Vamos agora, visitando os hospitais, as casas de repouso, aos asilos, oferecer essa vibração de amor
que vem desta nascente que é Jesus, a esses corações em sofrimento, os irmãos que estão sofrendo doenças no corpo físico, que possam receber o tratamento, o remédio, potencializados por essas vibrações de luz que emanam do olhar carinhoso do Mestre amado Jesus. Assim como esses irmãos que precisam do carinho, do amparo, que possam ser atendidos. Assim também pedimos aos trabalhadores das linhas de frente, que dedicam os seus trabalhos, mesmo correndo riscos da contaminação, estão servindo os médicos, enfermeiros, os trabalhadores da linha de produção, da segurança, da distribuição, do transporte, da limpeza, que sejam encorajados em seus ânimos e sigam confiantes, se protegendo e realizando esses trabalhos tão importantes para que a gente continue com a nossa vida normal, tendo alimento em nossa casa. Vamos agora pensar em todos os trabalhadores do bem, em todas as religiões, trabalhadores sérios do amor de Jesus, do Evangelho, que possam ser amparados em seus trabalhos na seara do Cristo. E agora pedimos por nós que essa fonte de águas cristalinas em forma de vibrações luminosas possam nos envolver a todos, chegando ao mais íntimo do nosso ser, iluminando nossas mentes, nossos corações, inspirando-nos a sermos melhores a cada dia, melhores amanhã do que somos hoje, e contribuirmos fazendo a nossa parte por um mundo melhor, de mais respeito ao semelhante, contribuindo também por um mundo melhor. Muito obrigada, meu Deus, por todas essas bênçãos e por esses momentos de tanta luz. E assim, chegamos ao final de mais um Vibrando com a Plenitude. Desejando a todos uma excelente semana e pedindo a Deus e aos amigos espirituais permissão para encerrarmos os trabalhos desta noite. E não esqueça de colocar o seu like, o seu comentário, ou, se você tiver uma pergunta, estaremos prontos para te atender. Muito obrigada, boa noite e muita paz.